Equilíbrio geral. O equilíbrio geral é o estudo das condições nas quais os diversos mercados de uma economia encontram-se simultaneamente em equilíbrio e das propriedades desse equilíbrio. O tema equilíbrio geral é bastante abstrato, ele impõe algumas dificuldades e por isso nós vamos tratá-lo em partes. Tá? Nós vamos dividir a nossa abordagem em duas grandes partes. A primeira das quais nós começamos a ver hoje é o chamado modelo de troca. No modelo de troca, nós temos diversos mercados para diversos bens, mas não há produção desses bens. O que acontece é que os consumidores, cada um deles tem aquilo que nós chamamos de uma dotação inicial de cada um desses bens. Eles começam o nosso modelo com quantidades específicas de cada um dos bens e eles podem fazer trocas relacionadas às quantidades desses bens que eles possuem. Nossa abordagem do tema equilíbrio geral no modelo de trocas vai seguir essa estrutura. Primeiro eu vou descrever brevemente a estrutura de um modelo básico de referência que a gente vai usar. Vamos depois apresentar um conceito de eficiência e mostrar como a gente pode representar esse conceito de eficiência no nosso modelo. Depois nós vamos partir para a ideia de equilíbrio geral em concorrência perfeita, a existência de um equilíbrio geral em um mercado em concorrência perfeita. Nós vamos perder bastante tempo, vamos tomar bastante tempo tratando desse assunto. Os grandes tópicos aqui são efetivamente, claro, a representação das demandas dos consumidores, a chamada lei de Walras, a caracterização do equilíbrio e uma discussão sobre a existência do equilíbrio. Ele pode não existir, a gente ainda não teria que mostrar sob que condições a gente pode garantir a existência desse equilíbrio. E dois resultados muito importantes que são chamados dois teoremas do bem-estar social, que vão se repetir novamente no nosso modelo de troca. Como uma cereja no nosso bolo, nós vamos fazer alguns modelos em que a gente não assume concorrência perfeita, mas no qual a gente assume algum tipo de poder de monopólio. Então nós vamos falar de equilíbrio geral, de um modelo de monopólio em equilíbrio geral. Primeiro modelo de monopólio ordinário, um monopólio comum, e o segundo modelo de discriminação perfeita. Então vamos começar descrevendo a estrutura de nosso modelo. Nós vamos começar com um modelo muito simples, no qual há apenas dois consumidores, que nós vamos chamar de consumidor A e consumidor B, e há apenas também só dois bens, o bem 1 e o bem 2. Os dois consumidores eles têm quantidades, nessa economia inicialmente há uma quantidade W1 do bem 1 e W2 do bem 2. De fato essa letrinha aqui é a letra grega ômega, mas eu vou usar W que parece o nosso W, essa letrinha que a gente vê aqui, é a letra ômega, tá? Enfim, ômega 1, ômega 2, mas eu vou usar vou acabar chamando elas de W porque elas parecem com W também, Bom, as dotações iniciais são totalmente distribuídas entre os dois consumidores, de tal maneira que a dotação inicial do bem 1 ela é dividida entre o consumidor A e B por algum critério, o consumidor A ficando com uma quantidade W1A, então o superescrito aqui vai sempre dizer respeito ao consumidor e o subscrito ao bem, então o W é para dotação inicial do bem 1 por parte do consumidor A, e mais uma quantidade W1B, dotação inicial do bem 1 por parte do consumidor B. Essas duas dotações iniciais do bem 1, elas têm que somar a dotação inicial total dessa economia. Foi totalmente distribuída a quantidade existente do bem 1 nessa economia, e a mesma coisa vai acontecer com o bem 2. A dotação inicial do bem 2 é distribuída entre o consumidor A e o consumidor B. O consumidor A vai ficar com uma quantidade W2A desse bem, e o consumidor B com uma quantidade W2B desse bem também. Bem, o nosso modelo vai ter alguma graça caso os dois consumidores eles não queiram consumir exatamente as quantidades que eles possuem inicialmente de cada um dos bens. Nós queremos que o interesse desse modelo é a possibilidade de eles trocarem entre si. Então eles vão sair dessas dotações iniciais, vão realizar trocas e vão realizar um consumo final. Então vamos definir
aquilo que nós vamos chamar de uma alocação de consumo. Né? Uma alocação de consumo simplesmente é a descrição exaustiva, né, das quantidades que cada consumidor da economia vai consumir de cada bem. Tá? No nosso modelo de apenas dois consumidores e dois bens, a nossa alocação de consumo ela pode ser descrita por um vetor de 4 componentes. Né? O primeiro componente, a quantidade que o consumidor A vai consumir do bem 1, o segundo, a quantidade que o consumidor A vai consumir do bem 2, o terceiro, a quantidade que o consumidor B vai consumir do bem 1, e o quarto, a quantidade que o consumidor B vai consumir do bem 2. Bem, essas alocações elas podem ser factíveis ou não. Né? Então vamos designar o que a gente entende por uma alocação factível. Uma alocação factível é uma alocação que é consistente com a nossa dotação inicial. Então nós vamos colocar aqui duas restrições para fazer com que a nossa alocação de consumo seja factível. Primeiro, a soma das quantidades consumidas do bem 1 não pode ser superior ao total existente na economia inicialmente do bem 1, a dotação inicial total da economia do bem 1. E a mesma coisa vale para o bem 2. Né? Se eu tivesse N bens, né, isso deveria valer para todos os bens. Então nós vamos dizer que a alocação econômica de consumo é factível caso eu esteja com consumo, com consumo de todos os bens e de todos os consumidores, tais que para cada bem a soma dos consumos de todos os consumidores não vai ser superior à quantidade inicialmente existente desse bem. E nós vamos definir também uma alocação factível sem desperdício, né, como uma alocação na qual para cada bem os consumidores eles consomem o total desse bem. Então eu aloco o consumo, a quantidade desse bem para consumo dos consumidores, tal que não há desperdício desse bem, não sobra nada desse bem em contrapartida. Na prática, o que eu estou dizendo é que se eu tiver uma alocação econômica factível, esses sinais de desigualdade se converteriam em sinais de igualdade. Né? Eu teria um igual aqui e um igual aqui no lugar do maior igual. Okay? No nosso modelo, com dois consumidores e dois bens, nós podemos representar o conjunto das alocações factíveis graficamente usando um dispositivo gráfico chamado a caixa de Edworth. Para entender, vamos montar essa caixa de Edworth passo a passo para que a gente possa entender como ela funciona. Então aqui eu tenho um diagrama cartesiano, né? No eixo horizontal estou representando a quantidade consumida do bem 1 por parte do consumidor A, portanto x1A. No eixo vertical, a quantidade consumida por parte do consumidor A do bem 2. Né? Então eu vou marcar nesse vértice aqui, né, na origem desse gráfico, que esse daqui é a origem do consumidor A. Né? Eu já estou colocando aqui que não importa o que o consumidor B vá consumir, o consumidor A nunca pode consumir mais do que W1, né, a quantidade total do bem 1. O consumidor nunca pode consumir do bem 1 mais do que esse W1. E do bem 2 ele nunca pode consumir mais do que esse W2. Então não importa o que eu vou dar para o consumidor B, tá? O consumidor A tem que ficar necessariamente dentro dessa caixa. Se eu quiser dar mais para o consumidor B, ele vai ter que ficar mais à esquerda e mais abaixo dessa caixa. Vamos marcar um pontinho aqui para representar apenas quanto eu acho que o consumidor A vai consumir de cada bem. Então vamos marcar um ponto como esse ponto x1 estrela, tá certo? E esse ponto x estrela está dizendo que eu quero dar uma quantidade x1A estrela para o consumidor A, né? Essa é a projeção desse ponto no eixo horizontal, x1A estrela, e uma quantidade x2A estrela do bem 2 para esse consumidor. Bem, se eu alocar o consumo do consumidor A dessa maneira, quanto eu posso alocar para o consumidor B? Bom, eu posso alocar o que sobra de cada um dos bens. Então, se a quantidade total do bem 1 é W1A e eu já dei x1A para o consumidor A, sobra essa distância aqui, é o que sobra para dar para o consumidor B. Essa quantidade aqui vai ser a quantidade que vai ser alocada para o consumidor B, se eu der a quantidade x1A estrela para o consumidor A do bem 1, e quiser que eu tenha uma alocação final sem desperdício, eu dou o restante para o consumidor B.
Se eu der a quantidade x2A estrela para o consumidor A e quiser que a minha alocação de consumo final seja sem desperdício, eu tenho que dar o que sobra para completar W2 para o consumidor B. Então veja que quando eu escolho uma alocação mais à esquerda e mais abaixo, eu reduzo o consumo dos bens do consumidor A e aumento, né, o do consumidor B. Se eu escolho uma alocação mais à direita e mais acima, eu aumento o consumo do consumidor A dos dois bens e reduzo, né, o consumo dos dois bens do consumidor B. De uma maneira geral, quanto mais à direita eu estou, mais o consumidor A está consumindo do bem 1 e menos o consumidor B está consumindo desse bem. Quanto mais acima eu estou, menos o consumidor B consome do bem 2 e mais o consumidor A consome do bem 2. Tudo se passa, na verdade, como se eu estivesse medindo as quantidades do consumidor A partir dessa origem e como se eu tivesse, né, um gráfico igual a esse que a gente fez para o consumidor A, só que de ponta cabeça, com a origem aqui nesse ponto aqui, né, e desse ponto para a esquerda eu meço as quantidades consumidas pelo consumidor B do bem 2, do bem 1, perdão. E dessa origem aqui para baixo eu meço as quantidades consumidas pelo consumidor B do bem 2. Essa caixa que é montada, né, pela composição desses dois gráficos é a chamada caixa de Edworth. Qualquer alocação factível dessa economia é representada por um ponto dentro dessa caixa de Edworth. Então, o conjunto, qualquer alocação factível sem desperdício, perdão, né? Então, o conjunto das alocações factíveis sem desperdício é o conjunto dos pontos contidos na caixa de Edworth, né? Eles podem conter os lados dessa caixa ou qualquer ponto interior dessa caixa também, né, representa uma alocação factível sem desperdício. Bem, para entender por que essa condição de igualdade entre as taxas marginais de substituição, né, faz sentido, tá? Vamos expressar essa igualdade. Tá? Mas como as taxas marginais de substituição, como nós estamos assumindo preferências monotônicas, as duas taxas marginais de substituição vão ser negativas, né? Usando a nossa definição de taxa marginal de substituição. Então eu vou colocar o módulo dos dois lados, a igualdade prevalece, né, e continua identificando, né, a nossa condição. Tá? E vamos agora imaginar o que aconteceria, tá, se essa igualdade não se verificasse. Né? Se o módulo da taxa marginal de substituição do consumidor A fosse diferente do módulo da taxa marginal de substituição do consumidor B. Né? Por exemplo, se o primeiro módulo fosse maior do que o segundo. Né? Bem, o que representa a taxa marginal de substituição? A taxa marginal de substituição representa, pode ser interpretada de duas maneiras, né? Uma boa aproximação para isso, desde que, né, o bem 1 esteja sendo medido em unidades suficientemente pequenas. A taxa marginal de substituição indica quantas unidades do bem 2 o nosso consumidor está disposto a abrir mão para obter uma unidade adicional do bem 1. Né? Ou, se quisermos olhar ao contrário, né? Qual que é a quantidade mínima do bem 2 que eu preciso dar para o nosso consumidor para ele aceitar abrir mão do consumo de uma unidade do bem 1. Então, olhando essa desigualdade aqui, eu vejo que quando essa desigualdade prevalece, se os dois consumidores estiverem consumindo quantidades positivas dos dois bens, né, haverá espaço para os dois consumidores melhorarem de posição, fazendo troca entre si. Né? Se a taxa marginal de substituição é maior que de A for maior que a taxa marginal de substituição de B, isso significa o seguinte, que a quantidade que o consumidor A está disposto a ceder do bem 2 para obter uma unidade adicional do bem 1 é maior do que a quantidade que o consumidor B demanda receber do bem 2 para abrir mão do consumo de uma unidade do bem 1. Isso quer dizer que se o consumidor A trocar, né, uma unidade do bem 1 com o consumidor B, ou receber uma unidade do bem 1 do consumidor B, pagando, tá, uma quantidade do bem 2 intermediária entre as duas taxas marginais de substituição, o consumidor A vai conseguir uma unidade do bem 1, abrindo mão de uma quantidade do bem 2 menor do que ele estaria disposto a pagar, portanto vai ficar melhor. E o consumidor B vai ceder uma unidade do bem 1, recebendo uma quantidade do bem 2 maior do que a que ele estaria disposto a aceitar para fazer a troca. Também o consumidor B ficaria melhor. Então, enquanto houver essa desigualdade, vale a pena para os dois consumidores, né, fazer a troca em que o consumidor B
cede uma determinada quantidade do bem 1 e o consumidor A, em troca, compensa com uma determinada quantidade do bem 2. Né? Essa troca vai continuar ocorrendo até que ou, né, a igualdade seja restabelecida ou, né, acabe, né, os bens que os consumidores estão querendo trocar. Né? Ou o consumidor A, que está dando o bem 2 para receber o bem 1, zere sua quantidade consumida do bem 2, ou o consumidor B zere a quantidade consumida do bem 1 que ele está cedendo para receber em troca o bem 2. Né? Isso quer dizer que na caixa de Adolf, né, se eu tiver uma solução dentro da caixa, vou esboçar aqui uma caixa de Adolf, né, muito mal esboçada, mas acho que a gente consegue ver o que está acontecendo. Aqui está a origem do consumidor A, aqui é a origem do consumidor B. Se a gente quiser ver uma solução dentro da caixa, tá? Nessa solução aqui, se essa alocação for eficiente, necessariamente é porque eu atingi essa igualdade aqui. As duas curvas de indiferença devem ser tangentes entre si. Eu posso ter, tá, uma alocação eficiente no canto da caixa de Adolf, no qual essa tangência não ocorre? Posso, né? Por exemplo, se a taxa marginal de substituição de A for maior que a taxa marginal de substituição de B, então a curva de indiferença de A aqui, por exemplo, tem esse formato e a de B tem esse formato aqui, tá? O que está acontecendo? Ainda assim eu tenho uma alocação eficiente, por quê? Porque eu não consigo, indo para dentro da caixa de Adolf, eu não consigo melhorar os dois consumidores, né? O que acontece aqui? Embora a taxa marginal de substituição de A seja maior do que a taxa marginal de substituição de B, eu já esgotei o consumo do bem 2 por parte do consumidor A, né? Já não tem nada do bem 2, então ele não pode mais ceder o bem 2 para receber uma quantidade adicional do bem 1, e portanto aqui eu tenho que ter uma alocação eficiente. Eu posso ter uma alocação eficiente como solução de canto, tá? Mas então qualquer solução em que o consumo dos dois bens é positivo, né? Se nessa solução as taxas marginais de substituição são definidas, qualquer alocação eficiente com consumo positivo dos dois bens vai ser caracterizada pela igualdade entre as taxas marginais de substituição. As alocações eficientes, tá, com desigualdade entre taxas marginais de substituição, só são justificáveis nos cantos da caixa de Adolf, né, onde eu já esgotei, né, as possibilidades de melhorar conjuntamente os dois consumidores, transferindo o consumo de um bem para o outro, porque um dos bens, a posse de um dos bens por parte de um dos consumidores zerou. Tá? Então, basicamente é isso. Né? Nas soluções interiores, eu vou ter sempre igualdade entre taxas marginais de substituição. Nas soluções de canto, né? Nas eventuais alocações eficientes de canto, ou seja, com um dos consumidores consumindo quantidade nula de um dos bens, tá? Eu posso ter uma diferença entre as taxas marginais de substituição, mas apenas quando eu estou em uma alocação eficiente de canto. Antes de começarmos a falarmos das condições de equilíbrio propriamente dita no nosso mercado, vale a pena a gente fazer uma longa descrição sobre um conceito que para nós vai ser muito importante, que é o chamado conceito de eficiência ou de eficiência paretiana, para ser mais preciso. Para falar desse conceito, inicialmente vamos definir um outro conceito, que é o conceito de dominância paretiana, né? o chamado critério de Pareto. Imagine que eu queira comparar duas alocações de uma economia, tá? Uma alocação X, tá? E uma alocação Y. Na alocação X, o consumidor A consome as quantidades X1A do bem 1 e X2A do bem 2, e o consumidor B consome as quantidades X1B do bem 1 e X2B do bem 2. Né? E na alocação Y, o consumidor A consome as quantidades Y1A do bem 1 e Y2A do bem 2, e o consumidor B consome as quantidades Y1B do bem 1 e Y2B do bem 2. Nós vamos dizer que a alocação X domina paretianamente a alocação Y se e somente se duas condições se verificarem simultaneamente. Primeiro, os dois consumidores estão ao menos tão bem na alocação X quanto eles estariam na alocação Y. Com isso eu quero dizer que para o consumidor A cesta de bens que ele consome na alocação X é ao menos tão boa quanto a cesta de bens que ele consome na alocação Y. E a mesma coisa vale para o consumidor B. Para o consumidor B, a cesta de bens que ele consome na alocação X
é ao menos tão boa quanto a cesta de bens que ele consome na alocação Y. Então essa é a primeira condição. E a segunda condição é que para ao menos um desses consumidores, a cesta de bens que ele recebe na alocação X seja superior à cesta que ele recebe na alocação Y. Então, ou o consumidor A considera a cesta de bens que ele recebe na alocação X superior à que ele recebe na alocação Y, ou seja, ele prefere, né, a cesta de bens da alocação X à cesta da alocação Y, ou o consumidor B faz o mesmo julgamento, ou o consumidor B prefere a cesta de bens que ele recebe na alocação X à cesta de bens que ele recebe na alocação Y. Ou, evidentemente, as duas coisas simultaneamente. Isso quer dizer que X é Pareto superior a Y quando eu faço uma mudança de alocação de consumo de Y para X, nenhum consumidor fica pior, que é a primeira condição. E pelo menos, ao menos um dos consumidores fica melhor. Tá? Eu defini isso daqui para dois bens, para dois consumidores, mas essa definição é facilmente extensível ao caso de N consumidores. Né? Então, e em português fica fácil de falar. Né? Eu vou dizer que X é Pareto superior a Y, caso quando eu movo de X para Y, né, nenhum consumidor fique pior, perdão, X é Pareto superior a Y, caso quando eu faço uma mudança na alocação de consumo de Y para X, nenhum consumidor fica pior e pelo menos um dos consumidores fica melhor. Embora essa definição aqui seja técnica, né, eu posso fazer essa definição e não fazer nenhum julgamento de valor associado a essa definição, evidentemente essa definição ela vai ser usada para a gente fazer julgamento de valor. Né? Se nós vivemos em uma sociedade em que o bem-estar das pessoas é relevante, evidentemente se uma alocação é Pareto superior a outra, essa alocação é, pelo menos por algum critério, mais desejável. Se eu posso sair de um estado da economia e fazer mudanças tais que algumas pessoas fiquem melhor sem que ninguém fique pior, por que não fazê-las? Né? Bem, quando o X é Pareto superior a Y, nós também dizemos que X domina Y. Né? Então, essa definição equivale a dizer que a nossa alocação X1A, X2A, X1B, X2B domina, ou Pareto domina, ou domina paretianamente a alocação Y1A, Y2A, Y1B, Y2B. Bem, estamos agora em condições de definir o que nós entendemos por uma alocação eficiente. Uma alocação ela vai ser eficiente caso ela seja, primeiro, factível, e depois, caso não haja qualquer outra alocação de consumo, também factível que lhe seja Pareto superior. Isso significa o seguinte, quando eu estou em uma alocação eficiente, né, qualquer mudança ou não melhora a vida de nenhum dos consumidores, ou se melhora a vida de um consumidor, vai piorar de outro consumidor. Né? Eu estou no limite de eficiência. Né? Qualquer outra alocação factível não pode ser Pareto superior à nossa. Então, ou ela é Pareto inferior, o que significa que todos ficaram piores, né? Ou ela é Pareto, o que a gente pode chamar Pareto equivalente, né? Ninguém ficou nem melhor nem pior, ou ela é Pareto indecidível, que significa que alguns ficam melhor e alguns ficam pior. Eu não posso sair de uma alocação eficiente e melhorar alguns consumidores sem piorar outros consumidores. Tá? Então, numa alocação factível, tá? Numa alocação Pareto eficiente, o bem-estar de cada consumidor é máximo dado o bem-estar dos outros consumidores. Né? Não é possível melhorar a vida de um consumidor sem piorar a vida de outro consumidor, caso eu esteja em uma alocação eficiente. Né? Bom, o que nós vamos ver, né, é que já no nosso modelo e de uma maneira geral nas economias, o conjunto de todas as alocações eficientes de uma economia, tá certo? Não unitário. Eu usualmente tenho definidas um número muito grande, infinitas alocações eficientes em uma economia. E nós vamos chamar o conjunto das alocações eficientes da economia como conjunto de Pareto ou curva de contrato. Tá? Já vai ficar claro porque o termo curva, né? E mais para frente um pouquinho porque o termo contrato. Bem, para representar as nossas
para representar graficamente na caixa de Edworth o nosso conjunto de Pareto, vamos inicialmente pensar como a gente pode representar as preferências dos nossos dois consumidores na caixa de Edworth também. Bom, as preferências do consumidor A são representadas de uma forma direta, né, da forma com a qual nós estamos acostumados, que é usando o mapa de curvas de indiferença. Então, eu vou assumir, tá, por hora, que os dois consumidores tenham preferências bem comportadas, né, no sentido que elas vão ser monotônicas, convexas, e eu vou supor também que as curvas que elas sejam totalmente diferenciáveis, né, de tal maneira que as curvas de indiferença sejam suaves, né, que é o que está sendo mostrado aqui por esse mapa de curvas vermelhas, né? Então, nesse mapa de curvas vermelhas, eu estou assumindo, né, que as preferências do consumidor A, né, tem esse formato. Eu também vou assumir que o meu consumidor ele prefere, né, ir tanto mais para cima e à direita quanto possível. Ele prefere fazer movimentos nesse sentido aqui, ele está ficando cada vez melhor, né? Ok? Então ele está mais feliz nessa curva de indiferença do que nessa aqui, ok? E nós vamos assumir isso, que é uma hipótese usual, tá? Embora não totalmente necessária no nosso modelo. Pelo menos a gente pode discutir as consequências de não assumir essa hipótese, mas por hora vamos fazer o caso bem comportado, digamos assim, né? E as preferências do consumidor B? Bom, o consumidor B ele está de ponta cabeça, né? A origem dele está aqui, tá aqui no vértice oposto da caixa de Edworth, né? Então, só para ficar mais claro como a gente vai representar essas preferências, vamos virar essa caixa de Edworth de ponta cabeça, né? Ou seja, deixar o consumidor B no sentido contrário, o consumidor A de ponta cabeça. A gente faz esse giro aqui, né? E agora vamos representar as preferências do consumidor B após esses giros, né? Novamente, supondo que elas sejam completas, enfim, racionais, evidentemente, mas monotônicas, convexas e diferenciáveis, né? Eu vou ter um mapa de curvas de indiferença mais ou menos com essa cara aqui. As preferências do consumidor B sobem nesse sentido aqui, né? Ok? Bom, vamos agora desvirar, né, essa curva que eu tinha posto de ponta cabeça e ver qual que fica a cara dessas preferências do consumidor B após, né, eu ter mudado, né, a direção, após eu ter revirado de ponta cabeça, né, a origem dele, tá? E quando eu faço isso, na verdade aqui estão nossas curvas de indiferença e elas são crescentes nessa direção, né? Quanto mais afastado da origem do consumidor B eu estou, melhor está meu consumidor, né? Porque nessa direção aqui, do ponto de vista do consumidor B, eu estou aumentando o consumo do bem 2 e do bem 1 simultaneamente. Okay? Bem. Bom, agora nós estamos sobrepondo, né, as curvas de indiferença dos dois consumidores. Então eu representei aqui simultaneamente as curvas de indiferença dos dois consumidores. Considere uma cesta de bens qualquer, como considere uma alocação de consumo qualquer, como essa alocação X0, que eu marquei aqui no gráfico, né? E vamos tentar julgar se essa alocação aqui é eficiente ou não. Então, para ver isso, vamos marcar, primeiramente, quais são as alocações que o consumidor A prefere a alocação X0. E essas alocações estão nessa área em cor de rosa, né? São alocações que estão acima e à direita da curva de indiferença de A, que passa por X0, essa curva vermelha. E quais são as alocações que o consumidor B prefere a X0? Bom, são as alocações que do ponto de vista dele estão acima e à direita da curva de indiferença dele, essa curva de indiferença azul que passa por X0, né? Mas do ponto de vista, o que para ele, do ponto de vista dele é acima e à direita, para nós é abaixo e à esquerda, né? As alocações então que o consumidor B considera superiores a X0 são essas alocações que eu acabo de marcar em azul claro, né? As alocações, né, que estão do nosso ponto de vista abaixo e à esquerda da curva de indiferença do consumidor B que passa para o X0. Do ponto de vista dele, estão acima e à direita da curva de indiferença que passa por X0. O que a gente pode ver é que essa área em vermelho claro e essa área em azul claro, elas se sobrepõem, né? Eu tenho uma intersecção aqui. Então eu tenho um conjunto de cestas de bens
que tanto A quanto B preferem a x0. Né? Então essas alocações aqui, elas são Pareto superior à alocação x0. Né? Lembre-se que a nossa definição de alocação Pareto superior de uma alocação Pareto eficiente, é que essa alocação tem que ser tal que não haja alocação factível que lhe seja Pareto superior. Então x0 não passou no nosso teste de eficiência. Né? x0 tem alocações que são Pareto superiores a x0. Tem alocações que tanto A quanto B preferem a x0. Então x0 efetivamente não é uma alocação eficiente. Qual seria a cara de uma alocação eficiente? Bom, uma alocação eficiente teria que ser uma alocação que, depois que eu traço, né, a área das curvas, das cestas correspondente às alocações que A considera superior a x0, tá? E eu traço a área correspondente às alocações que B considera superior a x0, essas duas áreas não têm intersecto. Né? Como isso pode acontecer? Bom, isso vai acontecer se eu tiver uma alocação como essa aqui, que eu estou chamando agora de x estrela. Né? Vocês podem ver claramente aqui que as alocações que A prefere a x estrela não coincidem com as alocações que B preferem a x estrela. Né? Isso quer dizer que x estrela não tem uma alocação, dado x estrela, não existe uma alocação factível tal que simultaneamente A prefira x estrela e B prefira x estrela. Isso quer dizer que x estrela não tem uma alocação factível que lhe seja Pareto superior e, portanto, x estrela é uma alocação eficiente. De uma maneira geral, as alocações eficientes na caixa de Edwards vão ser caracterizadas, né, por essa propriedade, né, por essa propriedade de que as curvas, nas alocações eficientes, eu tenho a tangência entre as duas curvas de indiferença. Né? Tangência, lembre-se que a inclinação das curvas de indiferença são as taxas marginais de substituição, que significa que uma alocação eficiente, as taxas marginais de substituição dos dois consumidores são iguais entre si. Bem, para entender por que essa condição de igualdade entre as taxas marginais de substituição, né, faz sentido, tá? Vamos expressar essa igualdade. Tá? Mas como as taxas marginais de substituição, como nós estamos assumindo preferências monotônicas, as duas taxas marginais de substituição vão ser negativas, né? Usando a nossa definição de taxa marginal de substituição. Então eu vou colocar o módulo dos dois lados, a igualdade prevalece, né, e continua identificando, né, a nossa condição. Tá? E vamos agora imaginar o que aconteceria, tá, se essa igualdade não se verificasse. Né? Se o módulo da taxa marginal de substituição do consumidor A fosse diferente do módulo da taxa marginal de substituição do consumidor B. Né? Por exemplo, se o primeiro módulo fosse maior do que o segundo. Né? Bem, o que representa a taxa marginal de substituição? A taxa marginal de substituição representa, pode ser interpretada de duas maneiras, né? Uma boa aproximação para isso, desde que, né, o bem 1 esteja sendo medido em unidades suficientemente pequenas. A taxa marginal de substituição indica quantas unidades do bem 2 o nosso consumidor está disposto a abrir mão para obter uma unidade adicional do bem 1. Ou, se quisermos olhar ao contrário, né, qual que é a quantidade mínima do bem 2 que eu preciso dar para o nosso consumidor para ele aceitar abrir mão do consumo de uma unidade do bem 1. Então, olhando essa desigualdade aqui, eu vejo que quando essa desigualdade prevalece, se os dois consumidores estiverem consumindo quantidades positivas dos dois bens, né, haverá espaço para os dois consumidores melhorarem de posição, fazendo troca entre si. Né? Se a taxa marginal de substituição de A for maior que a taxa marginal de substituição de B, isso significa o seguinte, que a quantidade que o consumidor A está disposto a ceder do bem 2 para obter uma unidade adicional do bem 1 é maior do que a quantidade que o consumidor B demanda receber do bem 2 para abrir mão do consumo de uma unidade do bem 1. Isso quer dizer que se o consumidor A trocar, né, uma unidade do bem 1 com o consumidor B, ou receber uma unidade do bem 1 do consumidor B, pagando, tá, uma quantidade do bem 2 intermediária entre as duas taxas marginais de substituição, o consumidor A vai conseguir uma unidade do bem 1, abrindo mão de uma quantidade do bem 2 menor do que ele estaria disposto a pagar, portanto vai ficar melhor. E o consumidor B vai ceder uma unidade do bem 1, recebendo uma quantidade do bem 2
maior do que a que ele estaria disposto a aceitar para fazer a troca. Também o consumidor B ficaria melhor. Então, enquanto houver essa desigualdade, vale a pena para os dois consumidores, né, fazer a troca em que o consumidor B cede uma determinada quantidade do bem 1 e o consumidor A, em troca, compensa com uma determinada quantidade do bem 2. Né? Essa troca vai continuar ocorrendo até que ou, né, a igualdade seja restabelecida ou, né, acabe, né, os bens que os consumidores estão querendo trocar. Né? Ou o consumidor A, que está dando o bem 2 para receber o bem 1, zere sua quantidade consumida do bem 2, ou o consumidor B zere a quantidade consumida do bem 1 que ele está cedendo para receber em troca o bem 2. Né? Isso quer dizer que na caixa de Adolf, né, se eu tiver uma solução dentro da caixa, vou esboçar aqui uma caixa de Adolf, né, muito mal esboçada, mas eu acho que a gente consegue ver o que está acontecendo. Aqui está a origem do consumidor A, aqui é a origem do consumidor B. Se a gente quiser ver uma solução dentro da caixa, tá? Nessa solução aqui, se essa alocação for eficiente, necessariamente é porque eu atingi essa igualdade aqui. As duas curvas de indiferença devem ser tangentes entre si. Eu posso ter, tá, uma alocação eficiente no canto da caixa de Adolf, no qual essa tangência não ocorre? Posso, né? Por exemplo, se a taxa marginal de substituição de A for maior que a taxa marginal de substituição de B, então a curva de indiferença de A aqui, por exemplo, tem esse formato e a de B tem esse formato aqui, tá? O que está acontecendo? Ainda assim eu tenho uma alocação eficiente, por quê? Porque eu não consigo, indo para dentro da caixa de Adolf, eu não consigo melhorar os dois consumidores, né? O que acontece aqui? Embora a taxa marginal de substituição de A seja maior do que a taxa marginal de substituição de B, eu já esgotei o consumo do bem 2 por parte do consumidor A. Né? Ele já não tem nada do bem 2, então ele não pode mais ceder o bem 2 para receber uma quantidade adicional do bem 1, e portanto aqui eu tenho que ter uma alocação eficiente. Eu posso ter uma alocação eficiente como solução de canto, tá? Mas então qualquer solução em que o consumo dos dois bens é positivo, né? Se nessa solução as taxas marginais de substituição são definidas, qualquer alocação eficiente com consumo positivo dos dois bens vai ser caracterizada pela igualdade entre as taxas marginais de substituição. As alocações eficientes, tá, com desigualdade entre taxas marginais de substituição, só são justificáveis nos cantos da caixa de Adolf, né, onde eu já esgotei, né, as possibilidades de melhorar conjuntamente os dois consumidores, transferindo o consumo de um bem para o outro, porque um dos bens, a posse de um dos bens por parte de um dos consumidores zerou. Tá? Então, basicamente é isso. Né? Nas soluções interiores, eu vou ter sempre igualdade entre taxas marginais de substituição. Nas soluções de canto, né? Nas alocações eventuais alocações eficientes de canto, ou seja, com um dos consumidores consumindo quantidade nula de um dos bens, tá? Eu posso ter uma diferença entre as taxas marginais de substituição, mas apenas quando eu estou em uma alocação eficiente de canto. Uma outra forma de ver a nossa alocação eficiente consiste em fazer o seguinte: tome como dada a curva de indiferença do consumidor B. Suponha que nós queremos manter, né, ele no mesmo nível de bem-estar. A pergunta é: qual que é o maior nível de bem-estar que eu posso dar para o consumidor A? E a resposta é dada, bom, é aquele que corresponde, né, ao ponto sobre a curva de indiferença do consumidor B, pelo qual passa a curva de indiferença mais alta do consumidor A. Essa curva de indiferença em vermelho está tangenciando por cima a curva de indiferença em azul, né? A curva, e ela representa o que? O maior nível de utilidade que o consumidor A pode atingir, dada a restrição de que a utilidade do consumidor B deve ser mantida constante. Se nós fizermos, né, para todas as curvas de indiferença do consumidor B, calcularmos qual que é a curva de diferença mais alta do consumidor A, e fizermos isso para todas as curvas de diferença do consumidor B, nós vamos obter um conjunto de pontos que é exatamente o conjunto dos pontos eficientes de alocação de consumo eficientes dessa economia, ou seja, a curva de contrato ou conjunto de Pareto. Bom, agora eu vou falar de dois casos mal comportados. Né? O primeiro caso mal comportado ocorre quando eu tenho não convexidades, quando as preferências são não convexas. Né? Aqui
eu estou representando uma caixa de Edwards, tá? Imagine que isso daqui seja uma curva de indiferença típica do consumidor B, e ela cresce nesse sentido, ou seja, o consumidor B tem preferências bem comportadas, tá? Ele não tem nada de errado com isso aqui, tá? Essas preferências são convexas e monotônicas, né? Agora, vamos imaginar que o consumidor A tem preferências não tão bem comportadas, daí eu vou supor que elas ainda são monotônicas, mas que elas não são convexas. Imagine, por exemplo, que uma curva de indiferença de A tenha um formato como esse aqui. Tá? E as preferências do consumidor A cresçam nesse sentido. Okay? Bom, eu marquei aqui um ponto, né? Meu desenho não está muito bom, mas imagine que esse daqui seja um ponto de tangência entre essas duas curvas de indiferença. O que acontece? Essa locação aqui, vamos chamar de x, certo? Tá? Ela não é eficiente, né? Por quê? Porque eu tenho alocações factíveis que estão tanto acima da curva de indiferença de B quanto de A, que são uma alocação como essa aqui, por exemplo, para A está acima de sua curva de indiferença, para B também está acima, ou uma alocação como essa aqui. Então isso aqui não é uma alocação ótima, não é Pareto eficiente essa alocação. Embora a condição de tangência, né, de igualdade entre as taxas marginais de substituição tenha sido atendida, tá? Não é Pareto eficiente. Vamos pegar agora uma outra curva de indiferença de A que faça, por exemplo, um formato como esse aqui. Tá? Novamente eu tenho um ponto de tangência. E esse ponto de tangência aqui parece mais bem comportado, né? Por quê? Porque localmente, tanto a curva de indiferença de B quanto de A, elas se comportam como se fossem convexas, né? Eu sei que a curva de indiferença de A não é convexa, mas nessa região, na proximidade desse ponto aqui, parece convexo. Mas ainda assim, essa alocação aqui ainda não é ótima, por quê? Porque se eu pegar uma alocação nesse ponto aqui, tá? Eu também vou ter uma alocação que está acima da curva de indiferença de A e acima da curva de indiferença de B. Então essa alocação aqui também não é Pareto eficiente, vale a mesma coisa, né? A alocação Pareto eficiente vai ser essa alocação caracterizada por um ponto como esse aqui. Agora sim, né, eu tenho uma alocação Pareto eficiente, essa é a curva de indiferença mais alta que ainda tem ponto em comum com a curva de indiferença de B, tá? Esta aqui é a alocação eficiente. De uma maneira geral, né, a gente pode dizer o seguinte: agora, quando eu elimino a possibilidade de não convexidade, eu posso ter múltiplos pontos de tangência, né? E eu posso ter pontos de tangência no qual, de fato, eu não estou com uma condição ótima, de fato, uma condição subótima, né? Esse ponto aqui, tá? Para eliminar esse ponto aqui, eu posso fazer algum teste local de convexidade das preferências. Enfim, eu não vou discutir sobre eles agora, e eu eliminaria esse ponto aqui, mas eu não consigo eliminar esse ponto aqui. Esse ponto aqui não é eficiente, mas localmente ele é, né? Se eu me afastar dele, na vizinhança dele não existe nenhum ponto que lhe seja Pareto superior. Os pontos Pareto superiores a esse aqui estão distantes dele, né? Então, para testar se ele é Pareto eficiente ou não, eu preciso comparar com outros candidatos, né, a alocações Pareto eficientes, que seria esse ponto aqui, e esse ponto aqui a gente vê que ele domina paretianamente o primeiro, né? Eu estou em uma curva de indiferença mais elevada para o consumidor A, tá? E na mesma curva de indiferença para o consumidor B. Então isso aqui é Pareto superior a esse aqui, essa aqui é a alocação eficiente, tá? Enfim, o fato é que a introdução de não convexidade, quer dizer, o abandono da hipótese de convexidade, gera complicações para o nosso modelo, né? Complicações que reduzem, digamos assim, a operacionalidade, a facilidade de modelagem de nosso modelo. Um outro caso mal comportado, do qual nós já falamos um pouquinho, né, é o caso da solução de Cantor, né? Nada impede, dadas ou seja, as hipóteses de convexidade e monotonicidade das preferências,
não impedem que, de fato, a condição de tangência só seja virtualmente atingida quando o consumo de um dos bens por parte de algum dos consumidores é negativo. Mas isso, na nossa modelagem, nós queremos impedir, né? Nós queremos nos limitar à caixa de Adolf. E nesse caso aqui nós vamos ter soluções de canto, né? Que são como essa solução aqui. Deixa eu marcar aqui, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma solução de canto. Dada a curva de indiferença de B, a curva de indiferença de A mais alta, que ainda tem ponto em comum com essa curva de indiferença de B, ela tem esse ponto em comum num dos lados da caixa de Adolf. Tá? Aqui também nós temos uma solução de canto. Né? O que nós havíamos comentado, né? Que na solução de canto, né, não há mais necessidade, né? Não necessariamente eu tenho satisfeita aquela condição de igualdade entre taxa marginal de substituição e taxa marginal de substituição e dos dois consumidores, entre as taxas marginais de substituição dos dois consumidores. Né? Então vamos marcar agora qual seria a cara, né, da nossa curva de contrato, do nosso conjunto de Pareto, nesse caso aqui, né, para essas preferências que nós esboçamos aqui. Né? Então o nosso conjunto de Pareto ele teria muitas soluções de cantos. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ver se eu consigo deixar mais grossa a minha caneta. Então, quando eu vou ter soluções de canto, né, com o consumidor B consumindo nada do bem 1, vou ter um conjunto de soluções interiores por aqui, né, certo? E depois eu vou ter soluções de canto com o consumidor A consumindo nada do bem 2. Tá? Então, isso daqui é uma possibilidade que nós não eliminamos com as hipóteses de monotonicidade e de convexidade. Né? O que é razoável, né? Se eu quiser representar o comportamento das economias reais, a gente sabe que os consumidores, em muitos contextos, eles consomem nada de pelo menos um dos bens. Né? Por exemplo, eu não gosto de bife de fígado, meu consumo de fígado é zero, né? 0 kg por ano. Né? Então é razoável pensar que possa haver algum tipo de solução de canto. Então, vamos botar um pouquinho a mão na massa e dar um exemplo, né? Que é o seguinte, seria um exercício que pede para a gente determinar a equação da curva de contrato, esboçar o seu gráfico considerando essas funções de utilidade. Tá? Então, se não está muito clara a minha letra aqui é x1a elevado a alfa, x2b elevado a beta, essa é a função de utilidade do consumidor A. A função de utilidade do consumidor B, x1b elevado a alfa vezes x2b elevado a beta. Então os dois consumidores têm preferências Cobb-Douglas e as duas preferências Cobb-Douglas têm os mesmos coeficientes. Né? Vamos primeiro calcular as taxas marginais de substituição. Tá? Taxas marginais de substituição. Ou, vamos colocar de outra maneira, vamos primeiro, né, lembrar que a condição de tangência, né, a condição de tangência, ela é atendida quando as taxas marginais de substituição são iguais. Né? É atendida quando a taxa marginal de substituição do consumidor A é igual à taxa marginal de substituição do consumidor B. Né? Bom, mas como as preferências são Cobb-Douglas, né, eu sei qual que é a taxa marginal de substituição do consumidor A e B. Vocês se lembram, a gente já trabalhou bastante elas, né? A taxa marginal de substituição do consumidor A é o coeficiente do bem 1 sobre o coeficiente do bem 2 vezes a quantidade do bem 2, x2A, sobre a quantidade do bem 1, x1A. Né? E a taxa marginal de substituição do consumidor B, bom, vai ser o coeficiente do bem 1, no caso é o mesmo alfa, sobre o coeficiente do bem 2, no caso o mesmo beta, x2b, perdão, x2b, tá certo, sobre x1b. Bom, mas esse alfa sobre beta cancela dos dois lados e eu chego ao resultado x2a sobre x1a é igual, isso aqui é um a, né? x2b
x1b, né? Tá? Mas eu quero ver a igualdade entre taxas marginal de substituições, né, para alocações factíveis sem desperdício, né? Então, condição para alocação factível sem desperdício. Que é a condição para eu estar na minha caixa de Adolf, né? Simplesmente é que x1a mais x2a, x1a mais x1b seja igual, né, à dotação total da economia do bem 1, né, e x2a mais x2b seja igual à dotação total da economia do bem 2. Vamos chamar essa condição aqui de tangência. Essa condição de tangência, vamos chamá-la de condição 1, de equação 1, né? Então, nome de 1 para ela. Deixa eu refazer aqui. Essa aqui vai ser a nossa equação 1, né? E vamos substituir essas condições na equação 1, né? Substituindo em obtém-se ou obtemos, se vocês quiserem, obtemos. Então, do lado direito eu vou continuar com a mesma coisa, tá? x2a sobre x1a. Esse é o lado direito da equação 1, né? Mas do lado direito não, perdão, lado esquerdo, né? Do lado direito da equação 1, eu vou substituir x2b por w2 menos x2a, tá? E x1b por w1 menos x1a. Então, eu vou ficar aqui com w2 menos x2a, né? E aqui w1 menos x1a. Agora eu vou multiplicar em cruz e eu vou ficar com x2a w1 menos x1a x2a é igual a w2 x1a menos x1a x2a. Esse termo x1a, x2a aparece dos dois lados da igualdade. Eu posso cancelar, vou ficar com x2a w1 é igual a w2 x1a. Resolvendo, né, para x2a, eu chego a x2a é igual a w2 sobre w1 x1a. Essa equação aqui, né, o x2a vai ser positivo desde que o x1a seja positivo. Eu estou supondo que as dotações dos dois bens, né, são sempre positivas. Significa que isso daqui vai ser a nossa equação da curva de contrato. E eu não vou ter solução de canto, né? Então ela representa todas as alocações eficientes nessa economia, tá? Então está aqui a nossa curva de contrato.
Bom, para representar essa curva graficamente, eu posso montar uma caixa de Adolf. Caixa por aqui, assim, né? Aqui está a origem do consumidor A, aqui a origem do consumidor B, né? E de fato o gráfico dessa expressão da nossa curva de contrato, né, vai ser uma linha reta, né, passando pela origem com um coeficiente angular W1 e W2. Né? Quem são W1 e W2? Bom, W1 é a largura da nossa caixa de Edwards, né? Esse aqui é o nosso W1. E o W2 é a altura dessa caixa de Edwards, né? Está mais ou menos aqui. Esse é o nosso W2. Então, uma linha a nossa curva de contrato vai ter uma cara como essa aqui. Vou desenhar ela em cor de laranja. Ela sai dessa origem aqui e vai até esse ponto aqui, né? Aqui está a nossa curva de contrato. O que acontece é, se eu tenho dois consumidores com preferências Cobb-Douglas com os mesmos coeficientes, né, a curva de contrato vai ser uma linha reta. Né? De fato, a curva de contrato vai ser uma linha reta se eu tiver dois consumidores com a mesma função de utilidade e se essa função de utilidade for homotética. Sempre que isso acontecer, a minha curva de contrato vai ser uma linha reta. Tá? Vamos fazer um exercício agora considerando as seguintes funções de utilidade. A utilidade do consumidor 1 é x1a do consumidor A, né, seria x1a ao quadrado vezes x2a, e a do consumidor B, x1b, x2b. Então, embora as duas preferências sejam Cobb-Douglas, os dois consumidores têm funções de utilidade distintas, né, porque o coeficiente do bem 1 para o consumidor A é 2 e para o consumidor B é 1. Vamos ver quais são as consequências disso. Vamos calcular, então, vamos determinar aqui as nossas condições de tangência, né, a condição de tangência. A condição de tangência requer que as duas taxas marginais de substituição sejam iguais. Que no nosso caso significa o quê? Qual que é a taxa marginal de substituição do consumidor B? Bom, podemos usar a fórmula da taxa marginal de substituição para a preferência Cobb-Douglas, que é o expoente do bem 1 dividido pelo expoente do bem 2, multiplicado pela quantidade do bem 2, x2a, dividido pela quantidade do bem 1, x1a. E qual que é a taxa marginal de substituição do consumidor do B? É o expoente do bem 1, que é 1, dividido pelo expoente do bem 2, que é 1, multiplicado pela razão entre a quantidade consumida do bem 2, x2b, e a quantidade consumida do bem 1, x1b. E nós temos também a condição, né, de não desperdício. De não desperdício. Desperdício. Essa condição requer que x1a mais x1b seja igual a W1, né, e x2a mais x2b seja igual a W2. Substituindo a condição de não desperdício na condição de tangência, a gente vai chegar à seguinte equação: 2 vezes x2a sobre x1a é igual a x2b, mas no lugar de x2b eu vou colocar W1 menos x1a, né, que eu tiro da condição de não desperdício. E no lugar de x2b, W2 menos x2a. E no lugar de x1b eu vou colocar W1 menos x1a. Muito bem. Vamos multiplicar essa igualdade em cruz. Tá? Eu vou ficar com 2 W1 x
2A menos 2 x1A x2A é igual a w2 x1A menos x1A x2A. Para resolver essa equação para x2A, eu vou deixar tudo que tem x2A de um lado só, 2w1 x2A. Aqui eu tenho menos 2x1A x2A do lado esquerdo e x1A x2A do lado direito, né? De tal maneira que quando eu passo que está do lado direito para o lado esquerdo, eu vou ficar com apenas x1A x2A, né? Menos x1A x2A igual a w2 x1A. Bom, resolvendo isso daqui para x2A, né, eu posso colocar o x2A em evidência e passar, né, o que está multiplicando o x2A para o outro lado. Eu vou chegar a seguinte resultado: x2A igual a w2 x1A dividido por 2w1 menos x1A. Essa daqui é a fórmula da nossa curva de contrato. Equação para a nossa curva de contrato, né? Bom, para ter uma ideia de como ela se comporta, vamos calcular o valor de x2A para diferentes valores de x1A. Tá? Vamos considerar x1A igual a 0. Vamos considerar x1A igual a w1. E vamos considerar x1A igual a w1 sobre 2. Tá? Bom, se x1A for igual a 0, substituindo x1A igual a 0 na equação da curva de contrato, eu vou obter x2A também igual a 0. Então, o vértice abaixo à esquerda da caixa de Edworth faz parte da nossa curva de contrato. x1A igual a W1, o que vai acontecer com x2A? x2A vai ser igual a W1 sobre 2W1 menos W1. Vai ser igual a W2, que de fato vai ser igual a, o que vai acontecer aqui no denominador, eu vou ficar com W1, W2, W1 sobre W1 é igual a W2, vai ser igual a W2. Se o x1A for igual a W1 sobre 2, o que vai acontecer com o x2A? O x2A, só substituir, né, o valor W1 sobre W2 na equação da nossa curva de contrato. Vai ser igual a W2 vezes W1 sobre 2 dividido por 2W1 menos W1 sobre 2. Isso aqui vai ser igual ao que? A W2, W1 sobre 2. Aqui embaixo eu posso colocar todos os termos, né, debaixo do mesmo denominador. 2 fica 4W1 menos W1 dá 3W1. Esse 2 corta com esse 2, esse W1 corta com esse W1, né, o que significa que o x2A vai ser igual a W2 sobre 3. Então agora nós já temos uma boa noção de como vai se comportar, né, a nossa curva de contrato. Vamos esboçar aqui a nossa caixa de Edworth. Fazer primeiro um retângulo, né, representando a caixa de Edworth, pegando aqui, representando aqui a origem do consumidor A, a origem do consumidor B, a largura da nossa caixa de Edworth, né, é W1, a altura dessa caixa é W2,
e vamos ver por que pontos passa, né, a nossa curva de contrato. Deixa eu pegar aqui, pegar uma cor melhor para representar. Então nós vemos quando o x1a igual a zero, o x2a também é igual a zero. Então esse ponto aqui está na nossa curva de contrato. Quando o x1a igual a W1, o x2a igual a W2. Então esse ponto aqui também está na nossa curva de contrato. Vamos pegar aquele ponto intermediário, né, que a gente estava trabalhando, quando x1a igual a W1 sobre 2, ou seja, no meio dessa caixa aqui, essa altura aqui, né, o x2a igual a W2 sobre 3, né, então seria mais ou menos nesse lugar aqui. Então podemos agora desenhar a nossa curva de contrato como sendo uma curva que deve fazer aproximadamente, né, esse desenho aqui. Tá? Mal desenhado, eu não quero que seja isso aqui por baixo. Mal desenhado de novo. Um formato mais ou menos como esse. Estamos aos pouquinhos, eu vou acertando aqui, mas quase, hein? Quase. Agora eu acho que vai. Agora foi, né? Eu queria passar por esse pontinho, né? É mais ou menos como esse aqui, tá? Na verdade, a rigor, o formato dessa curva aqui vai ser uma hipérbole, né? Não consegui desenhar muito bem. Mas não vai ser uma linha reta definitivamente, né? Ela vai ser uma linha convexa, né? Barriguinha voltada para baixo, tá? Por quê? Porque embora as duas preferências sejam quase lineares, né? Elas não são iguais. Então isso não garante mais que a minha curva de contrato seja uma linha reta, ok? Bom, como nosso terceiro e último exemplo para hoje, vamos considerar dois consumidores cujas funções de utilidade agora são quase lineares. A função de utilidade do consumidor A é logaritmo de x1a mais x2a e a função de utilidade do consumidor B é raiz quadrada de x1b mais x2b. Como vocês devem estar lembrados, essas funções de utilidade são quase lineares. A taxa marginal de substituição vai independer de um dos bens, né, daquele bem no qual as preferências são lineares. Então, no caso do consumidor A, a taxa marginal de substituição independe da quantidade consumida do bem 2 e só depende da quantidade consumida do bem 1. E a mesma coisa vai valer para o consumidor B, né, porque as preferências são quase lineares no bem 2. Então, a taxa marginal de substituição só vai depender da quantidade consumida do bem 2. Bom, então nesse caso você já deve imaginar que a condição de igualdade entre taxas marginais de substituição vai ser atendida desde que, né, eu consiga uma determinada quantidade do bem 1 e uma determinada quantidade do bem 2, independentemente. Desde que eu consiga alocar o bem 1, né, de tal maneira que faça com que as taxas marginais de substituição sejam iguais. Isso não depende da alocação do bem 2. Isso vai gerar no final uma curva de contrato vertical, pelo menos nas soluções interiores. Bom, então vamos fazer as nossas continhas aqui, né? Então a primeira condição, vamos colocar aqui, vamos olhar as nossas condições de tangência, né? Condição de tangência. Tangência das curvas de indiferença, né? Que é a igualdade entre as taxas marginais de substituição. Tá? A taxa marginal de substituição do consumidor A, bom, vai ser a utilidade marginal do bem 1, que vai ser a derivada disso em relação a x1, que é 1 sobre x1, dividida pela utilidade marginal do bem 2, que é igual a 1. Então a taxa marginal de substituição do consumidor A é 1 sobre x1A. E a taxa marginal de substituição do consumidor B, bom, vai ser a derivada dessa função aqui em relação a x1, que vai dar 1 sobre 2 raiz de x1b, dividida pela derivada dessa função em relação a x2, que é 1. Então as taxas marginais de substituição, como a gente já previa, dependem exclusivamente das quantidades consumidas do bem 1. Ok? E a segunda condição, né, que é a condição de não desperdício, ela que quer que x1a mais x2a mais x1b
seja igual a W1 e x2a mais x2b seja igual a W2. Só melhorar um pouquinho aqui para ficar mais claro que isso aqui é um B. Bem, então vamos substituir, né, a condição de não desperdício na condição de tangência, né? Eu vou ficar com 1 sobre x1a é igual a 1. Ah, sim, lembre-se que aqui W1 é igual a 2 e W2 é igual a 2, né? É um dado do exercício, tá? Então aqui 1 sobre x1a vai ser 1 sobre 2 vezes raiz de W1 menos x1a, né? Mas W1 é 2, então vai ficar 2 menos x1a. Bom, para que isso aqui seja verdadeiro, é necessário que os denominadores sejam iguais, né? Ou seja, x1a tem que ser igual a 2 raiz quadrada de 2 menos x1a. Bom, como terceiro e último exemplo para hoje, vamos considerar essa situação na qual a utilidade do consumidor A, né, a função de utilidade do consumidor A é uma função quase linear. Eu tenho aqui logaritmo de x1a mais x2, ela é quase linear em x2, e a mesma coisa vale para a utilidade do consumidor B, é 2 vezes raiz de x1b mais x2b, né, ela é quase linear em x2b. Que vocês já sabem, né, que quando a função de utilidade é quase linear no bem 2, quem define a taxa marginal de substituição é o bem 1. Né? Isso quer dizer que vai ser só a quantidade do bem 1 que vai ser relevante para definir a relação de tangência. Isso sugere, né, que para o mesmo bem 1 eu posso ter diversas curvas, mesma quantidade, mesma alocação do bem 1 entre os dois consumidores. Se para essa alocação em um determinado x2 eu tenho uma condição de tangência atendida, eu alterando essa condição de tangência, eu alterando, a quantidade do bem 2, a alocação do bem 2, a condição de tangência continuará sendo atendida, o que sugere que a nossa curva de contrato deve ser uma linha vertical, ao menos para consumos, para soluções eficientes interiores à caixa de Edworth, né? Mas vamos ver isso com um pouquinho mais de precisão. Então vamos explicitar primeiro a nossa condição de tangência, né? De tangência das curvas de indiferença. E essa condição de tangência vai ser que a taxa marginal de substituição do consumidor A tem que ser igual à taxa marginal de substituição do consumidor B. Aqui vocês sabem que a taxa marginal de substituição do consumidor A, vai ser a utilidade marginal do bem 1, que é 1 sobre x1a, dividido pela utilidade marginal do bem 2, que é 2, portanto fica exatamente igual a 1 sobre x1a. E a taxa marginal de substituição do consumidor B, vai ser a utilidade marginal do bem 2, que nesse caso vai ser 1 sobre raiz de x1b, dividido pela utilidade marginal do bem 2, que é igual a 1. Então essa daqui é a nossa condição de tangência. E a condição de não desperdício é a de sempre, né? x1a mais x1b é igual à nossa dotação inicial do bem 1. Se bem que aqui o exercício diz que essa dotação é 2, então vou colocar 2 aqui, né? E x2a mais x2b é igual à dotação inicial do bem 2, que o exercício diz que também é igual a 2. Então aqui fica igual a 2. Tá? Então, se eu substituir a condição de não desperdício na condição de tangência, eu vou ficar com 1 sobre x1a tem que ser igual a 1 sobre 2 menos x1a.
substituir, né, o x1a por 2 menos, o x1b por 2 menos x1a, né, significa que x1a tem que ser igual a raiz de 2 menos x1a, elevando os dois lados ao quadrado, eu fico com x1a ao quadrado igual a 2 menos x1a, ou podemos montar aqui, né, 1a. Vamos colocar então essa expressão, né, na forma de uma equação clássica de segundo grau, né, ou seja, deixar todo mundo de um lado, eu fico x1a elevado ao quadrado mais x1a menos 2 é igual a zero, né, que vai significar que x1a vai ser igual a menos 1. Como eu quero valores positivos, eu não vou colocar o sinal, seria mais ou menos a raiz quadrada do delta, mas eu quero valores positivos, eu vou colocar mais aqui, né? Depois a gente vê as condições sobre as quais isso aqui é positivo, né? Essa fração aqui vai ser positiva, mais raiz quadrada de 1 mais 4 vezes 1 vezes 2, que dá 8, né? Sobre 2 vezes o coeficiente do termo ao quadrado sobre 2, ou seja, nós vamos ter aqui menos 1 mais 3 sobre 2, que é igual a 1. Então a quantidade do bem 1 deve ser igual a 1 para o consumidor A, tá? O que significa que a quantidade do bem 2 deve ser igual a 1 também para o consumidor B. A quantidade do bem 1 também deve ser igual a 1 para o consumidor B. A princípio, essa seria, né, a equação, né, da nossa curva de contrato, né? x1a. Isso daqui é a curva de contrato. É a nossa curva de contrato. Curva de contrato. Na parte referente às soluções interiores. Vamos desenhar, vamos esboçar já essa parte da curva de contrato. Desenhar uma caixinha aqui. Aqui está a nossa caixa de Edwards. Ela vai ser agora um quadrado, né? Tentar fazer algo próximo de um quadrado. Aqui vai sair um quadrado, exatamente um quadrado. Pronto, né? Aqui eu vou botar a origem do consumidor A, a origem do consumidor B. Os dois lados são iguais a 2, né? E eu estou dizendo o seguinte: eu vou dividir a quantidade do bem 1 em exatamente iguais partes, né? As duas quantidades vão ser iguais a 1. Né? Na nossa caixa de Edwards, eu vou ter a nossa curva de contrato vai ser uma linha reta vertical. Okay? Isso representa as soluções interiores, mas eu vou ter soluções de canto, né? O que está caracterizando essas soluções de canto, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, vamos desenhar aqui a curva de indiferença do consumidor B. Então, estou desenhando linhas retas aqui. Deixa eu melhorar aqui meu desenho aqui, né? Vou desenhar a curva de indiferença do consumidor B. Eu tenho esse ponto de tangência entre a curva de indiferença do consumidor B e do consumidor A. Quando eu vier mais à direita, né, eu vou continuar tendo soluções
no canto aqui, né? Então aqui eu vou ter consumidor B saindo daqui. E a curva de diferença do consumidor A mais ou menos com essa cara aqui. O importante é que essas duas curvas de diferença vão estar se cruzando nesse canto aqui. Os dois consumidores gostariam de ir para baixo, mas eles não podem consumir quantidades negativas do bem 1, tá? E eu vou ter soluções de canto nessa região aqui. Tem diversas soluções de canto aqui, e de modo análogo eu vou ter diversas soluções de canto nesse pedaço aqui, né? Então a minha curva de indiferença, a minha curva de contrato, né, vai ser de fato, né, algo com esse formato aqui. Deixa eu melhorar um pouquinho esse desenho, se eu consigo fazer. Ela vai coincidir com a caixa de Adolf nessa região. Vou fazer um pouquinho melhor novamente, né? Ficou muito grosso isso aqui. Vai coincidir com a caixa de Adolf nessa região. E nessa região aqui também. Essa é a nossa curva de contrato. O nosso conjunto de Pareto vai ter de fato a seguinte cara. Vamos escrever aqui o nosso conjunto de Pareto. Vai ser igual ao seguinte conjunto. É o conjunto dos pares x1 x2 pertencentes, né, ao quadrante positivo, né, que são tais que, né, ou x1 igual a 1 e x2 está entre 0 e 2, aqui são todos x1a, x2a, né? Zero e 2, né? Ou x2 igual a 0, x2a igual a 0, né? E o x1a, nesse caso, vai ter que estar entre 0 e 1. Ou esse ramo aqui, x2a igual a 2, eu estou no topo da caixa, né? E x1a está entre 1 e 2. Esse é o nosso conjunto de Pareto. De fato, ele não tem uma equação simples, né? Mas ele pode ser definido por essa expressão. Notem que aqui eu estou assumindo, né, que x1b e x2b estão sendo definidos implicitamente, né, pela condição de não desperdício, ok? Bom, muito bem. Então, com esse exemplo, eu acho que a gente pode encerrar essa aula de hoje, né? Amanhã a gente retoma para falar das condições efetivamente de equilíbrio, né, no nosso modelo de equilíbrio geral. Então, muito obrigado, até amanhã.